Pronto, tá gravando, ok? Gente, antes de tudo, bom dia a vocês, né? Uma boa segunda-feira, uma boa semana, um calor arretado, né? Mas tá valendo, né? Tá todo mundo aqui, tá, é o que vale. Todo mundo aqui sem Covid, graças a Deus, né? Vê só, a gente vai dar continuidade ao assunto que nós começamos a ver semana passada, a respeito da origem da vida. E assim, cara, a gente está acompanhando muito essa questão, né, de vida ultimamente, principalmente diante dos fatos que vêm ocorrendo recentemente. Nós tivemos aquele caso nos Estados Unidos, né, tivemos o caso mais recente em Recife, e entre esses dois casos, um caso de um rapaz também, de um menino de 12 anos, se não me engano, lá do Rio de Janeiro, né, que foi morto em uma ação policial e tudo mais. E assim, a gente está vendo que a vida está sendo muito relativizada, né? Então, é o bem maior, é o primeiro direito que todos temos, né? É o direito fundamental, né? O direito à vida, ele está presente ali como o primeiro de todos os direitos. Só que, assim, existem explicações, né, a respeito da origem, né? O mais interessante sobre ela é que não há uma explicação única, né? Mas aí cada grupo, né? Cada grupo religioso, enfim, cada doutrina religiosa tem uma maneira de explicar a origem da vida. E a ciência também, para não ficar de fora, criou a forma, né, a forma dela explicar a origem da vida. E aí o que ocorre, né? A origem da vida na questão teológica, na questão religiosa, ela puxa mais para a narrativa mitológica, não que ela não seja verdadeira, entendeu bem? Não estou aqui querendo defender evolucionismo e nem contrapor criacionismo, mas ela tem origem mais mitológica e todas as religiões, todos os grupos, eles têm as suas explicações, né? Então, por exemplo, o cristianismo ele explica de uma forma, ou de várias formas, inclusive, né? Porque tem religiões cristãs que acreditam de maneira diferente. O, as crenças africanas explicam de outra, os orientais explicam de outra, e assim por diante. E como atividade para essa semana, eu pedi para que vocês pesquisassem, né? Deixa eu só abrir aqui a atividade só para eu tentar relembrar. Foi pedir para que vocês pesquisassem, né, crenças ou mitos sobre a formação do universo. Você escolher um, né, entre vários, né, entre indígena, africano, ocidental, oriental, e também fazerem um paralelo com as teorias científicas, certo? Então foi parte dessa atividade aí para vocês, semana passada. E hoje a gente vai tentar colher um pouquinho do resultado disso aí. Deixa eu registrar aqui a presença de Raíssa. Vamos tentar colher aí um pouquinho, vamos tentar colher o resultado dessa pesquisa aí de vocês, tá certo? Então, quem começa, quem vai falar primeiro sobre o que pesquisou? Luiz Felipe? Eu pesquisei sobre a mitologia nórdica. Pode. No começo havia um grande vazio, e em seu norte existia uma terra coberta de gelo e neblina, e ao sul estava uma terra de fogo. Quando o gelo e a lava desses dois mundos se encontraram no vazio, surgiu o primeiro gigante chamado Ymir, e junto dele nasceu também uma vaca. Um dia, enquanto a vaca lambia um bloco de gelo, saía de dentro deles o primeiro deus, Buri, e do gelo também nasceu sua mulher, Bestla. Os dois tiveram um filho, Bor, que logo após gerou Odin, Vili e Ve. Odin e seus irmãos se incomodaram com o fato de que existiam mais gigantes do que deuses e decidiram matar Ymir. Quando o fizeram, sua carne se a terra, seu sangue criou rios e oceanos, seus ossos criaram montanhas e seus cabelos viraram árvores. Seu cérebro foi jogado no ar, criando as nuvens e seu crânio vazio se transformou no céu estrelado. Assim surgiu o mundo dos humanos. Quando Odin e seus irmãos andaram por Midgard, que é assim que é chamado no mundo dos humanos, perceberam que faltava algo nesse mundo. Então, Odin transformou dois troncos de árvores caídos na primeira mulher e no primeiro homem, os dando o dom da vida. Logo após,
lhe deu sentimentos e raciocínio. E Vi os presenteou com o dom da fala, da audição e da visão. É isso aí. Ok. Observa que tem uma semelhança bem bacana com o mito judaico-cristão, né? No que diz respeito principalmente à criação dos seres humanos, né? Começando com o par, né? De seres humanos. Mas bacana. Mitologia nórdica, infelizmente, a gente não estuda tanto, né? Como não tem muita influência na nossa formação como nação, né? Aqui na formação da nação brasileira, infelizmente, a gente não estuda tanto, mas é uma mitologia muito rica, né? Esse dia eu estava estudando a mitologia dos povos ali da Oceania, né? Dos australianos, aquela galera ali. Cara, mitologia muito rica também, né? Mas, infelizmente, como não tem uma ligação direta, né, com a nossa formação histórica, a gente não estuda tanto eles. Outra pessoa, gente, quer apresentar o mito que a história que pesquisou? Pesquisei sobre a africana. Pronto, Guilherme, deixa eu anotar aqui. Agora eu vou começar a anotar quem está falando, gente, é o jeito, porque se vocês não despertar daí. Vamos lá, Guilherme. De acordo com a crença Yorubá, o mundo começou no Liefle, quando o orixá, ou Batalá, comunicou ao Deus Supremo, Olodumare, o seu desejo de criar a terra, chamada de Lhe-Aire. Como na época do Lhe-Aire, apenas água primordial. Olodumare deu a Obatalá um punhado de areia, que deveria ser jogado sobre a água, e uma galinha ficaria encarregada de espalhá-la sobre a superfície, dando origem a porções de terra do planeta. Segundo a história, Obatalá perdeu a oportunidade de ser o criador do mundo ao embriagar-se com um vinho de palmeira chamada Emo, restando-lhe a tarefa de criar a humanidade a partir do barro, enquanto Olodumare daria o sopro da vida aos indivíduos. Por essa razão, os filhos de Obatalá, que se espalharam pelo mundo, foram proibidos de consumir bebidas alcoólicas, tradição que se mantém até hoje em seus seguidores. Isso é também uma semelhança muito bacana, né, nessa questão do homem ser criado a partir do barro, né? E assim, eu acho muito interessante. Eu já vi esse mito, né, ele inclusive em animação, né, que o primórdio, né, ou seja, a água, né, e a gente observa que em muitas tradições a água ela é a origem de tudo. Eu falava, a gente deu umas aventuradas em filosofia algum tempo atrás, não sei quem aqui vai lembrar, em que um camarada chamado Tales de Mileto, ele dizia que a água era a origem de tudo, ele chamava de arqué, ou seja, de princípio, né, que é de arqué que vai surgir a palavra arqueologia depois. Então a água como princípio de tudo. E a água ela tem uma simbologia muito forte dentro das religiões, né? Muitas religiões, como as crenças africanas, por exemplo, para citar aqui Guilherme apresentou aqui para a gente, elas fazem inúmeros rituais em praias, rios, açudes, né? Essa coisa toda. Se nós olharmos bem no catolicismo, a tradição da água benta, dentro das religiões cristãs de maneira geral, a água ela é utilizada de diversas maneiras, né? E aí o mais interessante é que nesse mito que Guilherme contou aí pra gente, nessa história, nessa narrativa, o camarada, né, o orixá que é ser encarregado da criação do mundo, perdeu a oportunidade porque, né, encheu a cara, né? E aí tem essas tradições que são mantidas até hoje, né? Como eles acreditam, pessoal, nas religiões afro, cada ser humano é filho de um orixá. Então, cada um de nós, né, de acordo com a crença, né, das religiões afro, cada um de nós temos um orixá protetor. E o Batalá, né, que você citou, Guilherme, que foi o que se embriagou, como o Batalha se embriagou, então as pessoas que são filhos de Obatalá ainda hoje são proibidas de fazer uso do álcool, né? Então, vê que interessante, né? É uma tradição bem bacana aí. Oi, Luiz, você tem pedido para falar? Eu tinha visto que na mitologia japonesa, se não me engano, né, os humanos são descendentes de deuses, Sim, e se você olhar filhos deles. direitinho, e se você olhar direitinho,
Na mitologia judaico-cristã também é. Qual é a principal oração cristã que existe? Pai Nosso. Pai Nosso. Entendeu? Então, nós somos descendentes diretos, né? Se nós olharmos dessa forma aí, eu digo nós assim, gente, porque eu imagino que, né, não sei se tem alguém aqui que não seja cristão, né? Mesmo que não tenha denominação definida, mas que, né, a gente segue o cristianismo de alguma forma. A principal oração é o Pai Nosso, ou seja, nós chamamos Deus de Pai. E se nós chamamos ele de Pai, nós somos descendentes deles, né? Então, se você olhar bem, né, toda explicação mitológica, toda explicação religiosa a respeito da origem da vida, ela tenta colocar o humano numa posição não apenas de criatura, né, não apenas de coisa criada, mas também de um grau de importância maior dentro do processo da criação. Por quê? Porque a nossa vida, ela não só foi dada pelo próprio Deus, né, de acordo com as crenças, mas que nós somos, né, independente da religião que você for observar aí, a grande maioria delas, pelo menos, nos traz como se fôssemos imagem e semelhança dele. E os deuses também como imagem e semelhança nossa, né? Se embriagar, como o Guilherme que citou ali, não é papel para um deus, é papel para seres humanos. Mas quando o Deus que eu sigo, ele também se embriaga, vamos assim dizer, de certa forma o meu erro fica menos, né, vamos dizer assim, a minha mácula, o meu erro, ele fica menos pesado para mim, porque se até os deuses erram, então por que é que eu não posso? Se até os deuses que vivem no no panteão, né, no mundo à parte, muitas vezes do meu, eles erram. O que é que me impede também de errar? Né? Então, as explicações mitológicas a respeito da origem da vida, elas também vão ter como objetivo proporcionar que nós alimentemos menos um sentimento de culpa. Né? Nosso sentimento de culpa ele vai ser um pouco menor devido ao fato de que, se meu Deus, ele pode errar, então eu também posso acabar errando. Né? A religião que eu acho que tem o Deus mais perfeito, né? Ou seja, um Deus que praticamente não erra, um Deus praticamente sem mácula, vai ser as religiões judaico-cristãs, né? No caso, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Que é de origem abraâmica também. Mas se você for observar os deuses gregos, né? Os deuses gregos, Hércules era filho de uma humana com um deus, com Zeus, né? Se você assiste Percy Jackson, né? Eu gosto demais, cara, daquela série, né? Percy Jackson é uma releitura moderna da mitologia grega. O senhor leu o livro? Infelizmente não ainda, mas eu vou colocar na minha lista, né, de pretensões futuras, né? Só assisti o filme. Só o filme, Eu exato. também, mas o livro é muito melhor, segundo algumas pessoas. Não, Eu mas gostei também. o livro ele sempre vai ser melhor por conta do seguinte, só um minuto. A questão do livro, aliás, o filme ele vai ser adaptado, ele passa por adaptações. Então, ele tem que agradar o público e muitas vezes o livro ele não tem muito essa ideia, né, de trazer um agrado para o público maior. Outra coisa, o filme vai ter que se resumir toda a história em 1 hora e meia. Né? O livro não, o livro você pode contar livremente a história e quem quiser conhecer realmente vai ter que ler tudo. Né? Só para citar um exemplo, recentemente a Globo transmitiu a novela Éramos Seis. Eu li o livro há muito tempo, quando eu estudava, por coincidência, nono ano também, como vocês, um tempo aí chamado de oitava série, e totalmente diferente. Totalmente divergente, né? Então, até as causas da morte da galera toda lá foi diferente. Mas, assim, como eu estava falando, os deuses gregos, eles são deuses com inclinações humanas. Os deuses romanos são deuses com inclinação humana. Os deuses africanos têm tanta inclinação humana que, segundo a crença, né, que há dentro dessas religiões afro, eles incorporam durante os rituais no ser humano para poder dançar, para poder ter contato, né, com os humanos ali, através do médium. Então, assim, se a gente observar, no cristianismo isso é diferente. No catolicismo, você ainda tem o Santíssimo Sacramento, que é a presença física de Deus. E tem a hóstia consagrada, que é a transubstanciação, ou seja, pão se transformando em carne e vinho se transformando em sangue. Né? Não é representando, mas sim se transformando, né? De acordo com a crença católica. E, fora isso,
acabou, a gente sente a influência de Deus na nossa vida, né? Os evangélicos, por exemplo, falam muito da iluminação de Deus, aquela coisa toda. Mas as outras religiões, eu costumo até dizer assim, os deuses se divertem mais, né? Em outras palavras, porque no candomblé e na Umbanda, por exemplo, o Deus ele não fica apenas de ver o ritual ou de participar espiritualmente, mas ele incorpora, né, a entidade baixa em alguém ali e a entidade come, bebe, dança, enfim, né? Tem toda uma participação, vamos dizer assim, presencial ali no meio do ritual, né? Então, mas voltando à questão da vida, observa que se nós formos analisar, nós analisamos duas aqui até o momento, eu espero que tenham mais para ser apresentadas ainda, mas sempre se tem essa participação, né, efetiva dos deuses, essa semelhança, né, esses deuses que têm algo parecido com a gente, tá certo? Alguma pessoa mais? Alguém mais? Posso ir? Quem foi que disse? Ah, Yasmin, pode sim. Eu, Pode sim. eu vou falar sobre a lenda chinesa sobre a criação do mundo. A lenda diz que no início não havia nada, Didao, vazio. E Didao criou-se um ovo negro que se foi chocado por 18 mil anos. Dentro desse ovo, Yin, Yang e Panku coexistiam em um estado de unipacidade por todo esse tempo. Com muita determinação, Panku rompeu a casca do ovo e foi criado o universo. O Yin, que é o mais pesado, foi para baixo e formou a terra. E Yang, o mais leve, subiu e formou o céu. Panku, assustado com a sua criação, rapidamente afastou as pernas e ergueu os braços segurando o céu e a terra e impedindo que eles voltassem a se unir. Depois de 18 mil anos, Panku descansou. A sua respiração se tornou vento, a sua voz trovão, seu olho esquerdo se transformou no sol e o direito na lua. Seu corpo deu origem às montanhas e o seu sangue formou os rios. Seus músculos deram origem à terra, sua barba formou os arbustos e mudas de plantas e seus pelos formaram as florestas. Sua pele virou o chão, seus ossos os minérios e a sua medula todas as pedras preciosas. Seu suor caiu como chuva e todas as pequenas criaturas que viviam em seu corpo, como pulgas, piolhos e etc., foram carregadas pelo vento e deram origem a todos os 10 seres que se espalhavam pelo mundo. Rapaz, esse Deus aí é um verdadeiro cupuaçu, né? Se você olhar direitinho. Não sei se vocês sabem, do cupuaçu se usa tudo, né? Eles usam a polpa, a casca e a semente. Né? E vê, não sobrou nada do Deus aí, né? A pele, o cabelo, até as pulguinhas que habitavam o camarada ali se transformaram em alguma coisa. Vê que camarada bem reciclado, né? Isso aí foi massa, eu gostei. Não conhecia, não, essa lenda. Mas eu achei interessante no começo. Vê só, gente, observa como a gente vai associando uma lenda a outra, né? Um mito a outro. No começo, a gente me falou que no princípio era um nada absoluto, vamos assim dizer. Né? Isso, no começo havia aquele caos. E observe que, se você for olhar o livro de Gênesis, se fala que no princípio não tinha praticamente nada. Né? No princípio que o Deus fez a terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, nada tinha forma, nada do nada. Né? E a partir dessa questão aí é que vão sendo criadas todas as coisas. Eu falava muito, né? Eu acho que principalmente Clara e Guilherme vão lembrar muito disso que eu vou dizer agora. Eu falava muito num livro chamado Queijo e os Vermes, que inclusive eu fiz a releitura dele esse ano, logo no começo do ano. Fiz a releitura dele, né? Cara, Queijo e os Vermes, o cara está sendo processado pela Inquisição lá na Itália, porque ele dizia que o mundo teria se originado da mesma forma que os vermes se originam do queijo, ou seja, a parte da putrefação, né, da podridão. E por conta de uma besteira dessa, a Inquisição ferrou com o cara, né? Então observa que essas lendas, viu, pessoal, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Esses mitos sobre a criação do universo, eles recebem um nome dentro das religiões. Seria interessante vocês terem anotado aí no cantinho. É cosmogonia, tá certo? Deixa eu anotar aqui para vocês. Dentro do campo das religiões, eu só me lembro de João Vitor, que João Vitor foi dizer que eu estava muito intelectual. Cosmogonia.
são os mitos, histórias, lendas que narram a origem do universo, tá certo? Tenho isso aí anotado para vocês saberem do que se trata, tá bom? E as cosmogonias, elas sempre são assim, como é que eu vou dizer? Sempre vão ter origem, né? Quase todos vão ter origem sempre no caos, né? Ou seja, um nada absoluto que existia lá no princípio, ou algo sem forma e vazio, algo que partiu da vontade de algum deus, ou no caso da lenda iorubá que foi citada por Guilherme, a partir de vários deuses. E se nós analisarmos direitinho, há um mistério dentro da cultura judaico-cristã. Posso tirar, pessoal, a tela aqui agora, para voltar? Pode. Há um mistério arretado dentro da cultura judaico-cristã que é a seguinte. Dentro do cristianismo, dentro do que a gente aprende lá no livro de Gênesis, quantos deuses existem? O que é que a gente aprende no Eu não sei. catecismo? No catecismo, na Ah, escola mas não lembro. dominical, a gente aprende que existe apenas um Deus. E algumas No religiões 3:1. acreditam na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando está sendo narrado lá o livro de Gênesis, Deus diz assim, façamos. Ele usa o plural. Né? Então, assim, não estou dizendo que existem outros, mas também não estou dizendo que ele estava só na hora. Né? Na hora ele não estava sozinho, porque ele usou um verbo no plural. Eu falar assim, estou estudando a origem da vida nas religiões é uma coisa. Eu falar estamos estudando ou estudaremos, ou, né? Entendeu? Então, eu estou usando um plural, ou seja, significa que tem mais alguém comigo no momento. Tá certo? Então, são coisas a nós pensarmos, na verdade, não é isso? Pessoal, mais alguém tem a sua lenda para relatar hoje? Eu ia falar a mesma coisa que Gui, só que aí Gui falou. Aí tem como, né? Como é, Patrick? Eu ia falar da Cresci Urubá também, mas Gui falou já. Mas a lenda Yorubá que Eu você tem pesquisei é a errado, mesma não dele? falo. É a mesma, é a mesma. Oi, Camille, diz. Eu tinha pesquisado errado. Eu estava procurando aqui uma lenda japonesa. Estou entendendo. Deixa para depois. A gente vai ter outras oportunidades de vocês participarem, tá certo? Ô, professor, Só que aí é... Opa, quem? Quem foi que sua eu professora foi quem? escrevi sobre a mitologia grega. Mitologia grega? Pronto, Everson. Sim. Fala pra gente agora. Tenta falar um pouquinho mais alto, aumentar o teu volume aí, porque tá bem baixinha a tua voz. Deixa eu ver aqui. Vê aí o que tu pode fazer por a gente. Tá melhor assim. Tá, sim. Os gregos eram poliéster, isto é, adoravam vários deuses. Eles acreditavam que esses deuses tinham forma humana, embora fossem mais belos e poderosos que os homens, imortais e possuidores de poderes mágicos. Os deuses gregos revelam também qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos. Apaixonavam-se, sofriam, conheciam aventuras e desaventuras. E os gregos falavam deles como se fossem pessoas. Contavam a história da sua vida e suas lutas e os sentimentos, e etc. Falei isso, professor. Ok. Aí, de fato, você trouxe para a gente uma pesquisa a respeito, né, do panteão, né, dos deuses gregos. Aí, gente, no texto que eu passei para vocês, semana passada, observe que vai trazendo uma série de explicações científicas, na verdade. Laís ligou o microfone. Quer falar aí, Laís? Não depois. Ah, ok. Observa que ele traz uma série de explicações científicas, né? Ou seja, de que forma, ao longo do tempo, a ciência foi buscando explicar a origem de tudo, né? Até que nós chegamos no século XIX ali, Charles Darwin, ele vem com a teoria da evolução. Mas antes disso, né, desde tempos mais antigos, desde tempos mais remotos, algumas pessoas vão tentando provar as origens da vida e do universo a parte das religiões. Né? Eu costumo dizer que a lenda mais simples de você entender a respeito da criação do ser humano é a judaico-cristã, velho. Não, no princípio não existia nada, Deus criou o céu e a terra em 6 dias, no sétimo descansou, criou Adão, criou Eva, Adão e Eva pecaram, aquela coisa toda.
né, uma coisa bem rápida, bem simples mesmo. Deus foi criando os bichos, criou o sol e criou a lua, criou as estrelas, juntou a terra num canto, juntou a água no outro, né? Quando eu escuto essa parte, juntou as terras no canto do sol e a água no canto do sol, me lembro daquele supercontinente, né, a Pangeia, que depois foi se separando. Talvez seja por aí, né? Mas Deus ele fez tudo sozinho, tipo, assim, pelo menos na parte de execução, né? Eles façamos, né, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mas o que se deixa certo é que ele, a parte, vamos dizer, a mão de obra mais pesada, né, tenha sido ele só. E durou 6 dias. Durou 6 dias, certo dia ele, rapaz, eu vou dar uma descansada aqui, coisa e tal, né, colocou ali Adão e Eva dentro do jardim, mesmo quando eles dois erraram, ele concedeu o perdão, né, aquela coisa toda. E não sei se vocês têm acompanhado, né, tem uma página que eu acompanho no Facebook, que é Um Sábado Qualquer, que é de um cartunista chamado Carlos Ruas, que ele faz alguma, né, tem um personagem de Deus, né, que ele cria, né, as situações mais inusitadas possíveis. E essa semana a série está mostrando que Deus ele colocou 2 humanos em Marte, vê aonde, ele botou 2 humanos em Marte e colocou lá uma árvore, né, para esses humanos ir lá pegar, e só que ele está tentando para ver se os humanos provam do fruto, que Adão e Eva fizeram aqui na Terra. Ele está tendo todos os argumentos possíveis e não está conseguindo. Né? Ele está, tipo, arretado, ele se agasta, vou tentar fazer tudo de novo. Aí coloca uma cobrinha, né, uma meia, né, para simbolizar a cobra, para falar, coisa e tal, para ver se o ser humano cai. Ele não está conseguindo fazer o humano cair. É bem engraçado, assim, é uma narrativa, na verdade, não é uma releitura, né, de alguns fatos religiosos, bem interessante. E aí tem o Boteco dos Deuses, né, em que ele encontra Odin, encontra Zeus, encontra Oxalá, encontra os deuses hindus, aquela coisa toda, eles ficam debatendo. Ah, não, caramba, mas o meu ser humano ele faz isso, os meus fiéis fazem aquilo, não sei o que lá. Bem interessante. E só que essas narrativas religiosas, elas vão perdendo campo hoje, né, para as narrativas, vamos dizer, mais científicas. Eu conversando sobre isso, né, justamente sobre isso com o pastor Rafael semana passada, e ele disse o seguinte: olha, cara, eu não tenho como me tornar evolucionista, velho. Ele disse, você pode ver, toda criança evolucionista ela tem uma falha. E simplesmente aquilo que Deus criou e pronto. Né? Então, assim, gente, eu vou deixar uma atividade para vocês hoje. Sim, Laís, desculpa. Cadê Laís? Queria falar naquela hora. Oi, Laís, pode falar. Se quiser sobre câncer, pode ir. Sobre. É que teu microfone está cortando um pouquinho. Pronto, fala agora. Deixa eu cortar aqui o meu. O mito Maasai da origem da vida e da morte. De acordo com a cosmogonia Masai, o universo sempre existiu, mas há um Deus responsável pela criação do mundo habitado. Seu nome é Nagai. No seu princípio de tudo existia apenas um homem chamado Kintu. Tudo mudou quando a filha do céu se apaixonou por Kintu e conseguiu convencer seu pai a aceitar o casamento. Kintu foi chamado ao céu, onde foi desafiado por Nagai com uma série de provas, das quais saiu vencedor. O prêmio por sua bravura foi a mão da filha do céu que desceu à terra levando um dote de animais e plantas. Porém, uma advertência tinha sido feita por Deus antes do casal partir em viagem para a terra. Era proibido voltar, e não foi cumprida. Antes de chegar à terra, Quintu lembrou de que havia esquecido dos grãos para alimentar as aves. Sua mulher implorou para ele não voltar ao céu, mas ele voltou. E um dos filhos de Deus, a morte, estava ausente na época do casamento e não sabia o que tinha acontecido. Quando o homem entrou no céu para buscar os grãos, deu de cara com a morte, que ficou furiosa. A morte agarrou os pés do homem e desceu com ele à terra, instalando-se perto de sua casa. Todos os filhos que nasceram do casamento entre Quitu e a filha do céu foram mortos. Deus enviou outro filho para expar a morte, mas ela era muito esperta e levou a melhor em todas as armadilhas que lhe foram feitas.
Ok. Essa é daquela região ali da Oceania. Eu estudei há um tempo essas mitologias aí. Gente, vejam só, eu vou deixar uma atividade para vocês lá no Classroom, tá certo? Para a próxima semana. Essa atividade terá que ser feita em trios, tá bom? Embora os trios não possam, né, logicamente, sair do isolamento, mas vocês têm ferramentas aí para se reunirem. Vocês têm chamada de vídeo, vocês têm aí o próprio Zoom, que vocês podem. Inclusive, Felipe me perguntou semana passada, Felipe, sobre como é que eu faço para trocar a tela. Que nunca mais eu troquei porque aqui eu estou numa área branca, né? Você tem que ter uma consola, na verdade, e tem um botãozinho lá na parte de vídeo chamado, né? Eu vou ler, eu vou fazer que nem Ariane Suassuna agora. Eu leio as coisas do jeito que estão escritas, né? Depois Emily, Yasmin ou Everson traduz aí para, aliás, Guilherme traduz aí para vocês, tá certo? Choose Virtual Background. Pronto, esse troço aí. Você clica, vai abrir uma. Você vai seguindo uma série de opções, mas você só troca se você for o anfitrião da reunião, tá entendendo? Mas aí tem que ter uma cor sólida, né? No caso, essa cor aí, onde Davi está, ali onde Everson está, se ele ficasse mais ali próximo daquela parede azul, ele conseguiria fazer essa troca, né? Tem claro também que é bilíngue, né? Só eu que mal sou monolíngue, né? Então, não tem como não, tá certo? Então, assim, essa atividade vai ser em trio. E aí, com a internet, ela se torna fácil para vocês fazerem. Por quê? Porque vocês vão ter que entrevistar pessoas de 3 religiões diferentes sobre a origem da vida. O que é que essas pessoas acreditam. Hoje, com a internet, isso é muito fácil para vocês. Tá certo? Isso é muito fácil para vocês. Vocês conseguem falar com pessoas que sejam muçulmanas, judias, budistas, hindus, até, ou seja, enfim, vocês conseguem conversar com um monte de gente aí. Tá certo? Então, vocês vão fazer isso aí, vão produzir um pequeno texto, coisa breve. E próxima semana cada trio vai ter aí, vai dar para formar 5 trios, algo em torno de 5 minutos para cada trio apresentar o resultado da sua pesquisa. Se preferirem, para ficar mais fácil ainda, o que é que o trio vai poder fazer? Vocês podem reunir em um único texto, né? Logicamente ninguém vai fazer aqui um doutorado sobre mitos criacionistas, né? Nem nada. Ninguém vai precisar fazer um doutorado sobre isso, tá bom? Simplesmente vocês vão precisar como eu falei, entrevista, faz um texto curto, a respeito sobre como essas pessoas abordam, né, sobre como essas pessoas acreditam. Aí tentem colocar o nome da pessoa para comprovar que realmente vocês entrevistaram e não entrevistaram um ao outro, né? Não, Davi tem uma religião diferente da minha, vou entrevistar ele. Aí Davi olha assim, não, Igor tem uma religião diferente da minha, eu entrevisto ele. Aí se juntam os dois, entrevista Everson, né? Ou seja, né, não rola não, desse jeito. Então, tenta entrevistar realmente pessoas, coloca o nome da pessoa, coloca a religião, né, a confissão da religião dela, e em seguida transforma isso aí num textinho curto para ser lido aqui semana que vem, tá certo? De preferência, cada um lê um parágrafo, para mostrar que todo mundo participou. Oi, Guilherme. Tá querendo falar alguma coisa? Que já fosse 2 vezes aí na tela. Não. Você que tá querendo ligar o microfone. Tá ok. Gente, então é isso, tá bom? Amanhã a gente tem assunto novo de geografia. Se alguém, pessoal, ainda não mandou a foto para Ricardo, tente mandar, tá certo? As fotos que foram pedidas a vocês. E se alguém também ainda não pediu para o responsável ir lá na escola pegar o bloco de questões, vão fazendo isso, tá certo? Professor, a sua questão é feita até do simulado. Como é, Patrick? As questões do simulado é para até quando fazer? Não é O para senhor, fazer né? agora não. Eu quero que vocês fiquem com elas, porque aí eu vou dividindo à medida que eu for passando os assuntos para vocês, entendeu? Eu vou ordenando os assuntos e também vou usar, poder estar usando ali como uma revisão também, tá certo? Não precisa responder as minhas agora não, tá bom? Certo, gente? Entendido? Então, vamos lá, pega um bloco, até sexta-feira eu quero todo mundo com seu bloco de questões, tá certo? Então, pessoal, estou encerrando aqui. Um bom restante de dia para vocês aí, um bom restante de aulas, tá certo? A gente se vê amanhã para iniciar assunto novo em geografia, tá bom? Ok? Então, desativando daqui a pouco, tá a orientação da atividade lá no Classroom e tá o vídeo.